Militares padecem adoecidos, em muitos casos, não buscam ajuda, e o resultado é fatal. Além disso, a negligência das forças e de autoridades. Olá pessoal, Adriano Rocha por aqui. Hoje é um dia triste, né? Hoje está sendo velado o corpo do primeiro sargento escrevente fuzileiro naval, Barbosa, né? Um homem, segundo o relato de muitos colegas, um homem de sorriso largo, um homem com alto grau de profissionalismo, mas que não se sabe exatamente as razões, atentou contra a sua própria vida, né? Se não fosse apenas isso, né, há cerca de 2 meses, um outro sargento fuzileiro naval, chamado Cruz, o Sargento Cruz, também atentou contra a sua vida, contra a vida de sua esposa e até contra a vida dos seus animais. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma quantidade enorme de militares nas Forças Armadas, nas Forças Auxiliares, que estão completamente adoecidos mentalmente, que estão submetidos a patologias diversas, né, patologias psiquiátricas. E, em muitos casos, esses militares não buscam ajuda médica, porque eles vão ser estigmatizados, porque eles terão as suas avaliações deduzidas e eles serão tidos como maus militares pelo simples fato de assumirem estar doentes. Então, a minha fala aqui tem 2 vieses. O primeiro é te conscientizar de que se você está enfrentando problemas da alma, problemas emocionais, né? Se você está se sentindo depressivo, se você está desenvolvendo ansiedade, enfim, procura ajuda médica, procura ajuda psicológica, procura ajuda espiritual, mas procura ajuda de alguém. Se abra, ponha para fora. Esse é o primeiro ponto para um tratamento eficaz. E se você não confia nos médicos da força, né, você não é obrigado a confiar, eu particularmente não confio, e falo isso aqui reiteradamente, tenho as minhas razões, né, obviamente que alguns poucos eu confio, né, mas não confio na maioria, né. Então, assim, se você não confia, procura ajuda externa. Você pode se tratar no médico que você quiser, no psicólogo que você quiser. Enfim, você tem essa liberdade e você tem esse direito, né? Então, o primeiro ponto é buscar ajuda. Segundo ponto, se você está sofrendo perseguição por estar doente, não se cale, denuncia, né? Denuncie a autoridade que está abusando de você em razão de você estar doente, a autoridade que está te perseguindo, a autoridade que está te distratando, que está te fazendo mal. Sabe por quê? Porque depois que acontece o que aconteceu com o Sargento Barbosa, com o Sargento Cruz, aí não tem mais jeito, é só chorar e lamentar. A família, né, aqueles que ficam. E como eu tenho dito aqui, né, principalmente no âmbito da Marinha, eu percebo, né, um descaso muito grande com os militares que adoecem, né? Com os militares que são submetidos a patologias psicoemocionais. E aquele teatro, né, de a gente cuida do nosso pessoal, toda aquela demonstração midiática nas redes sociais, elas são falaciosas, né? Elas são falaciosas. E então esse ano que eu tomei conhecimento já são 2, né? O Sargento Cruz e o Sargento Barbosa, né? Tem uma infinidade de pessoas que me procuram e que estão padecendo dos males das emoções. Recentemente eu recebi uma avaliação de um militar que foi reduzida e a explicação do comandante o militar era excelente, o militar fazia isso, fazia aquilo, o militar era supervisor de tal função, mas nesse último semestre ele demonstrou desenvolver patologia emocional, o que tem aí como uma desconsideração no que tange ao seu trabalho, seu rendimento caiu e por isso a avaliação dele está reduzida. Senhores, isso é surreal, é difícil de acreditar. O nível de desumanidade é indescritível, é surreal. E para encerrar, no ano passado, ano de 2024, eu tenho os dados de todos eles aqui, 5 militares na área Rio, na área do comando do 1º Distrito Naval, 5 militares atentaram contra as suas vidas no ano de 2024, que eu tomei conhecimento. Então, é algo muito triste, é algo que está acontecendo reiteradamente, né, reiteradas vezes, e alguém precisa
atentar para isso. Então, meu clamor às autoridades militares, né, atentem para isso, sejam humanos, né, e ajam como os senhores têm que agir, de forma a proteger aquele que está doente. O direito à saúde, o direito à vida são direitos fundamentais garantidos a todos os seres humanos, a todos os cidadãos. Então é importante que se saiba isso e fica aí a minha solidariedade, a minha sensibilidade humana, né? Os meus sentimentos, as minhas condolências à família, aos familiares, aos parentes, aos amigos, aos irmãos de fé do Sargento Barbosa, que partiu aí de forma precoce e abrupta.